Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima. Seja muito bem-vindo ao portal Tributário Responde. Portal que nós tratamos especificamente sobre informações técnicas, informações atuais e polêmicas também. Portanto, nós vamos trabalhar aqui ao longo do tempo vários assuntos técnicos, várias polêmicas técnicas, vários pontos que vão engrandecer no teu dia a dia profissional. Hoje eu estou aqui com o nosso consultor Jardson Guedes, da nossa equipe técnica, e a gente vai trabalhar aqui sobre um tema extremamente delicado, que são as bebidas frias. São tributadas de maneira monofásica, ou seja, tributadas de maneira concentrada, ou são tributadas de maneira a ter um benefício fiscal como alíquota zero. Então, eis a questão, a gente vai entender as etapas, tanto na indústria, como no atacado, como no varejo, diretamente para o consumidor final. Então, o Jardson vai explanar e eu vou fazer os incrementos técnicos aqui. E aí, queria que o Jardson se apresentasse. Seja bem-vindo, meu amigo, à plataforma Tributário Responde. Olá, professor Marcos Lima. Olá, pessoal, tudo bem? É uma grata satisfação para mim fazer parte, do projeto Tributário Responde, dos professores Felipe Guerra, professor Marcos Lima, e tentar trazer um pouco aqui da nossa experiência profissional, a nossa experiência também acadêmica, produzindo conteúdos de qualidade para todos aqueles que nos seguem, tanto aqui no canal do YouTube quanto nas nossas redes sociais. Show de bola, meu amigo. É isso aí, vamos agora para a parte técnica, que é o que interessa, né? É uma polêmica muito grande, muitos alunos nos perguntam, Jardson, e a gente sempre troca uma ideia sobre isso. Bebida fria, meu amigo. E aí? É monofásico ou alíquota zero, né? Eu queria que você contextualizasse, falasse do tópico aí da Lei 13097 de 2015. Inclusive tem um lapso temporal, né? Porque antes de 2015 eu tinha uma forma e depois de 2015 eu tenho outra. Antes de 2015 eu tinha um tratamento totalmente monofásico. Depois de 2015 eu passo a ter esse tratamento aí bifásico, digamos assim, como alguns juristas chamam. E eu queria que você contextualizasse aí a cada tópico didático para que todos pudessem entender. Isso mesmo, professor. Eu acho que o senhor já introduziu de uma maneira muito clara, e fica evidente que a gente precisa, para analisar essa monofasia, de PIS e COFINS ou redução à alíquota zero para as bebidas frias, a gente precisa dar um corte temporal aí, justamente esse corte seria o ano de 2015, com a entrada em vigor da Lei 13.097. Então, o que é que a gente tinha antes de 2015? Antes de 2015, a gente tinha que esses produtos, bebidas frias, eles eram tributados de forma monofásica, ou seja, a gente tinha uma tributação apenas no produtor, no importador. A partir de 2015, com a Lei 13.097, especificamente em seu artigo 28, a gente passa a ter uma nova sistemática de PIS e COFINS. A gente traz uma redução dessas alíquotas a zero nas vendas de pessoa jurídica varejista a consumidor final. Então, a gente passa a ter um tratamento não só do produtor ou importador, mas também para aquele varejista, em casos, quando a gente tem uma cadeia produtiva, onde eu tenho indústria, comércio varejista, comércio atacadista e lá na ponta o consumidor final. Então, a partir de 2015, a gente tem essa reformulação, a gente tem essa nova sistemática do PIS e COFINS, que é o que tem trazido aí algumas discussões, tem trazido à tona sempre essa discussão, se bebidas frias elas são monofásicas ou alíquota zero. E eu acho que durante aqui o nosso bate-papo a gente vai conseguir esclarecer, principalmente nessa cadeia produtiva, cada uma desses tratamentos, levando também em consideração, e aí mais para frente eu vou deixar isso bem claro, que a gente precisa analisar o regime tributário nesse Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, para que a gente tenha essa definição. Show de bola. Inclusive, meu amigo, sempre quando eu dou aula de PIS e COFINS, eu tenho esse cuidado, para a gente poder trabalhar. E eu quero trazer aqui um modelo prático para a gente discutir. Tá? Eu vou jogar aqui o modelo prático do processo operacional e você vai trabalhar a Lei 13.097, inclusive trazendo aí pautas também, se for o caso, Simples Nacional. Então, eu queria só entender aqui contigo o seguinte. Se o vendedor, Jardson, ele for uma indústria, certo? O produtor lá, o importador, ele vender para um atacadista, tá? Se ele vender, enquanto indústria, vende para o atacadista, bebidas frias, qual é o tratamento que a gente precisa entender na condição indústria vendendo para atacadista?
Perfeito. Como eu falei, professor Marcos Lima, a gente precisa analisar a questão do tipo de operação, que é o que o senhor acaba de me falar, né? A gente precisa analisar quais são os participantes dessa operação, se indústria, atacadista varejista, varejista consumidor final, né? E a gente precisa analisar o regime de tributação. Então, o que é que acontece normalmente nesses casos, né? Quando eu tenho uma indústria vendendo para atacadista, eu preciso analisar, né, a relação, tá, dessas empresas com o regime de tributação. Por exemplo, se a indústria, quem está vendendo para o atacadista, ela for do Simples Nacional, não há o que se falar em discussão de redução de alíquota ou qualquer outra discussão. Se a indústria que está vendendo para o atacadista, ela for do Simples Nacional, a gente adota as alíquotas lá do anexo correspondente da Lei Complementar 123/2006, a Lei do Simples Nacional. No entanto, se essa indústria que está vendendo para o atacadista, ela for normal, né, optante pelo lucro presumido ou pelo lucro real, aí a gente tem as alíquotas específicas lá da Lei 13.097 de 2015, que nesses casos é 2,32% para PIS e 10,68% para COFINS. Nesse caso, inclusive, é uma discussão, né? Se a empresa é do Simples, a indústria é do Simples, será que aquela indústria não vai ter que pagar o complemento do PIS e da COFINS para que configure aí um recolhimento das cadeias subsequentes? Até porque o Simples tem esse tratamento de monofasia. É uma discussão. Na prudência, alguns contribuintes pagam essa diferença daquilo que está exposta na tabela para aquilo que foi disposto na Lei 3097. É discutível, porém, quem utiliza-se de prudência paga essa diferença. E aí, Jardson, quando eu sou um atacadista agora e vendo para um varejista, como é que se comporta? A situação antes de 2015, né? Então, a tributação ocorria apenas no importador, no produtor. Então, mataria ali naquela primeira cadeia, né? Era essencialmente monofásico, né? Era essencialmente monofásico. Perfeito. Então, agora, justamente aquilo que o senhor falou no início da nossa conversa, né, essa tributação bifásica aí, né? Então, a gente tem o segundo ponto aí da cadeia, onde eu tenho um vendedor atacadista vendendo para o varejista. Se esse atacadista for do Simples Nacional, da mesma forma, aplica-se as alíquotas da Lei Complementar 123. E se esse atacadista for normal, né, presumido ou real, aí a gente tem também as alíquotas da nova legislação. 1,86% para o PIS, 8,54% para a COFINS. Entendi. E aí você tem uma empresa normal sendo presumido ou real, lembrando que lucro presumido é essencialmente cumulativo, né? E o lucro real vai para a não cumulatividade, você tem os tratamentos da não cumulatividade, como manda também a Lei 10.833 e a 10.637. Pois bem, Jardson. E agora, quando o varejista vende para o consumidor final, nas minhas aulas, Jardson, eu chamo o consumidor final de besta. É o cara que paga tudo, é o cara que paga a conta, né? Então, como é que ocorre operacionalmente quando é do varejista para o consumidor final? Verdade, professor. Geralmente o consumidor final é quem paga a conta e essa conta não é barata, né? O valor é bem alto. Então, nós chegamos aí no fim da cadeia, né? Começamos lá falando de indústria que vende para o atacadista, atacadista para o varejista e, por fim, o varejista que está vendendo para consumidor final. Nesse caso, se o varejista ele for optando pelo Simples Nacional, a gente vai aplicar a alíquota zero como se varejista ele fosse. É como se monofásico ele fosse, perdão. Né? E se esse varejista ele for... Lembrando que essa alíquota zero não é a alíquota zero de benefício fiscal. É a alíquota zero do tratamento da monofasia. Né? Isso é importante destacar. Perfeito, isso é importante destacar. E nesse sentido, se o varejista ele for empresa normal, né, aí a gente vai ter uma redução a zero dessa alíquota, tanto do PIS, tanto para o PIS, quanto também para a COFINS. Então, a gente tem um tratamento agora para consumidor final, que nessas operações a gente teria a alíquota zero, independente do regime de tributação. Se o varejista vendendo para consumidor final, seja ele Simples Nacional ou empresa normal. De uma forma bem sucinta, né, bem simplista e resumida, a gente pode dizer que nesses casos do regime de tributação sendo Simples Nacional, normalmente, em regra, a gente vai considerar como sendo monofásico. Tá? E lucro presumido, lucro real, regra geral, a gente considera como alíquota zero. Entendi. Então, Simples Nacional, monofasia, lucro presumido ou lucro real, alíquota zero, como benefício fiscal de fato.
Mas a Lei 13.097 permite utilizar a sistemática de monofasia para as bebidas frias. E aí vem um assunto à tona, né? O que muita gente nos pergunta: será que eu posso recuperar créditos tributários de bebidas frias sendo uma empresa varejista do Simples Nacional? Sim, porque eu tenho um tratamento lá de monofasia, explicado exatamente, fundamentado pela Lei 13.097 de 2015, como o Jardson muito bem explicou. Tá? Então, bebidas frias para o Simples não tem tratamento de benefício fiscal, mas sim de recolhimento de maneira antecipada. Show de bola. E é interessante, professor Marcos Lima, a gente só acrescentar a informação que o senhor acaba de colocar, né, que nesses casos em que a gente vai ter esse crédito de PIS e COFINS, né, a gente precisa destacar isso, né, em nota fiscal. Então, a gente tem nesse novo modelo, nessa tributação bifásica, a necessidade desse destaque. Então, a gente tem uma aproximação com acontece com o ICMS, né, porque normalmente, né, em outros regimes tributários, outras formas de tributação, a gente não tem essa obrigatoriedade desse destaque de PIS e COFINS. Nesse caso, a partir de agora, a gente precisaria também que esses valores estivessem lá destacados em nota fiscal. Isso é interessante ver essa observação, até porque em outros modelos, como o Jardson explicou, não há essa necessidade formal de você destacar lá objetivamente. Já com a Lei 13.097 tem essa determinação. Beleza, meus amigos? É isso aí. Muito obrigado. Dá um like se você gostou aqui do nosso vídeo técnico. Segue começa a seguir nosso canal e ativa a notificação dos novos vídeos aqui no canal Tributário Responde. Beleza? Muito obrigado, Jardson. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu, professor Marcos. Muito obrigado. Sempre uma grata satisfação. Estou à disposição. Abraço.